Não, não, depois me dá um papel dos papel aqui. Eu acho engraçado quando alguém anuncia a gente, faz parecer até melhor do que é, né, Marcos Buzon? Cadê você, cara? Tá me ouvindo já, Pô, não? se for 5% do que falam, eu já fico muito feliz, cara. Cara, eu acho muito gostoso quando falam assim da gente, né? Eu acho muito interessante. E vamos lá, Marcos Buzon, uma honra te ter aqui do meu lado, né? Obrigado demais, do fundo do coração, aceitar esse convite. E vamos tentar falar um pouquinho sobre investimento de startup, uma coisa que nem todo mundo entende, mas que a gente vai tentar de alguma forma traduzir um pouco para a galera. Pode ser, não? Claro, pô. Primeiro, pô, recíproco é mais que verdadeiro. Eu que agradeço o convite, ainda mais que você tá mediando aí, pô, dividir o palco, né? Mesmo que digitalmente, para mim, mais que uma honra. Nosso investidor, parceiro, ajudou a gente desde o começo da Hards aí. Sempre que puder, estou aqui de pé e à ordem para ajudar vocês a contribuir com o ecossistema local aí. Eu só queria cobrar ao vivo a visita a Blumenau, né? Hoje eu tentei te sequestrar e trazer você aqui do nosso lado. Eu sei, né, que tem uma mãe acontecendo aí, 9 meses e uma semana, mas, cara, Tô poxa, tá quase. devendo aquela visita para Blumenau, né, Marcos? Por favor, né, Tá Buzão? anotado, devo, não nego, pago se tudo der certo no começo do ano que vem. Pode deixar anotado aí. Então tá, cara, eu reuni algumas notícias, né? A gente Ó, reuniu um pouco algumas notícias com relação a investimento em startup, tudo que está acontecendo nesse ecossistema, para a gente poder comentar. A ideia, basicamente, é um bate-papo, para a gente poder comentar um pouco do que está acontecendo e tentar, verdadeiramente, tentar traduzir um pouco do que é esse universo de startup, né? Eu brinco que a startup fala o startupês lá e a indústria, e o varejo, o comércio, eles falam uma outra língua que não se entendem. Desculpa, eu tô olhando para a câmera errada. Desculpa, então tá. Cara, o que mais acontece, o pessoal tá puxar minha orelha aqui, eu acho que os 40 minutos. Então a ideia é traduzir um pouco desse ecossistema que, por incrível que pareça, não é um ecossistema tão simples de entender, né? Então, concorda comigo ou não? exatamente. E a Hards, assim como a Darwin, cara, nós somos, como eu quero definir rapidamente o que a gente é, eu falo, cara, nós falamos a linguagem da corporação e da startup e do mundo de investimentos. Nessa tríplice coroa, a gente consegue se comunicar e realmente agregar valor ao processo, trazendo inovação aí, seja para o ecossistema de fintechs, indústria 4.0 e Construtec, que vai ser realmente o foco aqui da nossa conversa hoje. E legal o bate-papo contigo, porque de certa forma, tu é um espelho para mim e tu consegue fazer isso de forma maravilhosa aí, essa tradução. Então, acho que esse papo vai ser verdadeiramente aquilo que tu faz, né, de realmente traduzir esses dois mundos que se complementam, mas às vezes que não se entendem, né? Vamos. É isso não? O que a Hards faz, cara? Eu acho que é importante isso a gente falar, né? Pô, a Hards tem uma força muito grande, é nova, é jovem, mas, poxa, dá uma explicaçãozinha um pouco do que é a Hards e o que o Marcos Buzon faz lá na Hards, cara. Então vamos lá, cara. A Hards é uma spin-off da Darwin, da Fundação CERT, é um programa principalmente dentro de um acordo de cooperação da Fiesc, ou seja, nós somos uma aceleradora focada em soluções de software mais hardware. O que é isso? O Brasil inteiro foca principalmente em programas para o meio digital, para startups de SaaS, software, e-commerce, etc. Não existia no Brasil um programa estruturado com uma infraestrutura de manufatura, coisas que só nós aqui no ecossistema de Santa Catarina temos, não somente em Florianópolis, mas Blumenau, Joinville. Quando a gente soma as forças desses clusters industriais, o que a gente tem para oferecer em termos de infraestrutura, parceiros, editais de fomento, benefícios fiscais para startups e segmentos, cara, é algo que nos fez ganhar aquele apelido, carinhosamente, você ficou sabendo já, que é a Mini Shenzhen. Então, a nossa infraestrutura hoje na Hard, sim, nós apoiamos financeiramente as empresas em troca de participação societária dentro do nosso programa, e hoje a gente está, sim, trazendo corporações aí para dar um próximo passo mais robusto, montando um corporate venture focado no primeiro cheque das empresas dentro de um programa de aceleração estruturado, e principalmente apoiando empresas aí nesse matchmaking, nesse primeiro encontro e relacionamento com startups. E o meu papel é montar esse time maravilhoso, então você sempre fala de mim, mas, pô, cara, o que a gente tem ali com o Odilo, com o Alan Freeman, agora que foi um dos avaliadores também, está entrando agora no time, a gente tem o Leandro, que é o nosso psicólogo, e juntamente com o Hugo e Capitania, todo o processo seletivo, que a gente sempre fala, empreendedores, o que a gente faz? A gente foca realmente no jockey. Então, a nossa avaliação de empresas, ela é focada no empreendedor, posteriormente na tecnologia, impacto, potencial de mercado, etc. Avaliamos primeiro o pessoal.
realmente as expectativas profissionais, pessoais de cada fundador, correlacionando e realmente identificando que aquilo ali vai ser uma empresa de impacto, uma empresa realmente sólida, com bons alicerces, etc. Então, assim, poxa, você fomos apoiadores aí no Bet1, a gente fez 8 investimentos esse ano, vamos completar o ano agora com 10 investimentos e apoiando aí corporações como a Whirlpool, aí do ladinho de Joinville, também a Algar Telecom, a Rumo, uma empresa do grupo Cosan, focada principalmente em desafios logísticos, fez algumas coisinhas que a gente fez nesse primeiro ano aí. Legal até utilizar isso como uma informação, quanto um parênteses aqui. A primeira tese é o ser humano, né? Eu acho isso muito legal de falar, e talvez até serve aqui como um informativo, né? Cuidar um pouco com relação só ao projeto, a ideia, o negócio em si. Acho que a primeira tese é o ser humano. Acho que depois dessa tese validada, né, ou acertada, as outras vão ficar até mais fáceis, né? Porque quem é empreendedor, né, quem é desse mundo sabe a dificuldade que é empreender no Brasil, né, seja no software, seja no hardware, que tem o vale da morte talvez até um pouco maior, mas eu acho que a primeira tese é sempre o ser humano por trás da máquina e do negócio. Então acho que até vale aí como um informativo, ou como uma dica, eu odeio essa palavra, mas como uma dica de, cara, se o ser humano tá certo, o resto a gente constrói em cima disso. Aí. Legal, cara, legal. E assim, eu quero falar, e eu até queria aproveitar e te perguntar, né, a Hards, eu acho que ela é assim, é incrível, é extraordinária, né, mas ela tem uma dificuldade, e essa dificuldade também é o tamanho como é que é, daquilo que se pode construir, né? Eu acho que quanto mais dificuldade tem, maior é o tamanho do ganho, né? O porquê que é tão difícil, né, de criar uma aceleradora de hardware? Eu queria que tu aproveitasse essa oportunidade, né, para falar um pouquinho, assim, qual é a dificuldade, né? O porquê que a Hards é tão única assim, né? E até rapidamente, antes aí de colocar, eu faço um convite, assim, quem não conhece a Hards, né, quem não conhece o que eles estão fazendo em Florianópolis, dá uma estudada, e assim, o Marcos Buzão é um cara muito humilde, um cara de uma fácil acesso, então vai conhecer a Hards, vale a viagem, vai até Floripa, vai conhecer um pouco do que eles estão fazendo lá, que uma mini Shenzhen, né? Como é que é? E contam por que é tão difícil aí montar uma aceleradora de hardware. Assim, poxa, você sabe que eu já fundei algumas startups de hardware, tive alguns ganhos financeiros legais em Exxon, mas também muitos aprendizados com empresas que não deram muito certo, faz parte do ciclo do empreendedorismo. Mas por que uma startup, uma aceleradora de hardware é diferente de outras? Ela tem mais necessidades, ela é multidisciplinar por essência, então não são 2 programadores que conseguem colocar o MVP no ar. Você tem que ter alguém com expertise em engenharia mecânica, produção, seleção de materiais, processos, design de produto, administração, gestão, a parte financeira, que a maioria das startups de hardware tem problemas de capital de giro. Então, assim, são muitas competências, é uma complexidade inerente realmente ao processo. E o que acontece? Somado a isso, você precisa do meio físico, você precisa da manufatura, laboratório de prototipagem, principalmente suporte para um primeiro lote, para ele se tornar viável, você precisa de cadeia de distribuição, principalmente manutenção, de retorno de campo. Então, assim, é muito mais complexo você juntar todos esses players e principalmente os parceiros industriais que têm aquele pensamento, querendo ou não, um pouco mais da indústria tradicional, como a gente fala, nem todos ainda fizeram essa grande transformação digital que, obviamente, das empresas de software, isso já inicia, já está realmente intrínseco ao ser. Então, essa é a complexidade. Só que, como eu gosto de falar, e fiz esse pitch para você também, a Hards é uma consequência do ecossistema de Santa Catarina. Então, a Hards não existiria se não existisse uma Produsa, se não existisse uma Fundação CERT, se não existe uma grande federação das indústrias que a gente tem por trás, entre outros grandes parceiros aí, como a própria CIF, o Lu, que estava falando agora há pouco, foi um dos entusiastas, me ajudou lá no começo a desenhar meu professor do Empretec, tá? Isso. Cara, meu professor do Empretec. Briguei muito com ele, tá? Desculpa. Todos nós, ó, aprendizado mesmo. Então, assim, ele mostrou principalmente o potencial do associativismo, tipo, cara, e se eu trouxer realmente investidores anjos aqui da rede? E se a CIF for um hub de negócios para as suas startups? Ou seja, só abriu a cabeça principalmente para a gente falar, olha, talvez não seja tão difícil assim. Vai ser difícil, mas a gente pode cortar alguns caminhos, principalmente trabalhando com esses atores do ecossistema. E a gente juntou, como eu sempre falei, a gente juntou todo mundo numa mesa um dia e falou, olha, todos os players estão aqui, é só a gente querer fazer aceleradora
E, óbvio, juntar agora os investidores. Vamos atrair realmente esses risk takers, como você, obviamente, que foi um dos primeiros ali a comprar a nossa ideia, para falar, olha... apresentou aí, tem que falar esse oferecimento, agradecimento ao Cássio aí. Cássio Packer. Então, já dando entrada ali ao que a gente combinou ali de falar, cara, a gente realmente procurou investidores que tinham algo a somar, que já tinham uma rede estratégica, porque assim, não adiantava nada eu pegar esse dinheiro no BRDE, por exemplo. Não fazia sentido. Eu queria aumentar a rede. Eu queria realmente ter empreendedores que dessem rede de contatos e ampliassem os horizontes corporativos das nossas startups. Você foi um deles, o Cássio foi outro, que abriu um puta leque, principalmente, tudo que ele tem aí, tanto em Blumenau, tanto aqui no litoral. O próprio Alexandre Castro foi outro que nos ajudou muito, ou seja, todos os investidores, de alguma maneira, você mesmo ajudou com dezenas de mentorias, algumas pelo menos, de marketing digital para algumas empresas, na parte de distribuição e lançamento de produtos. E a gente aprende muito nessas mentorias, cara. Então, assim, a gente pegou investidores que talvez nunca tivessem, isso a gente recebeu o feedback também, cara, eles não tinham um veículo interessante para investir, um veículo realmente que tivesse um risco envolvido, óbvio, sempre vai ter, mas algo que condizesse com os interesses deles de retorno de investimento e de risk taker mesmo, é o que a gente estava buscando realmente para esse veículo. E aí eu acho que tem uma lição, né? O que vocês fizeram foi, claro, entender o mercado, de certa forma ativar eles primeiro para entender que existia, né, um business ali e que existiam os 3 pontos, né, desse negócio, que é o dinheiro, captação, as startups, e depois promover esse negócio. Mas mesmo assim não é tão simples assim, né? Porque, voltando, a gente está falando de hardware, né? Mas eu acho muito legal. O case da Hards é muito importante, né? Porque mostra o quanto dá para fazer, o quanto dá para dar certo, né? Então, e até a gente já discutiu isso no passado em algumas lives aí, falando sobre esse negócio da aceleração, né? O quão comprometido algumas aceleradoras são e outras não, né? Mas eu acho que quem faz e faz bem feito consegue sim, agora falando de novo em investimento, consegue trazer investimento. E a gente estava até discutindo na mesa lá em cima o que é importante, né? E é a confiança. Né, eu acho que depois, fundamentalmente, a Hards trouxe a confiança e em cima de um investidor falando com o outro, conseguiu condensar uma galera muito legal. E aí vem de novo a história do ser humano, né? Conseguiu trazer uma galera muito interessada, genuína, né? Realmente de fazer acontecer a Hards e as startups que estavam lá dentro. Eu tô na mão, deixa eu rapidinho só falar sobre isso. Olha. Eu acho que eu já deixei vazar aqui o nome. Eu tô com o nome da startup Revelação, no painel do Cássio. Acho que foi até o primeiro painel, se eu não me engano. Lá em cima teve várias startups que fizeram pitch e eu tô com a vencedora aqui na mão, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai revelar o nome da startup Revelação. Ele já sabe, a gente já ligou para ele, mas eu acho que é muito... Daqui a pouquinho vamos revelar o nome. Eu reuni algumas informações aqui e eu queria discutir um pouco contigo com elas. Pode ser, não? Pode ser nesse formato? Legal. Você manda, eu só sigo. A gente fala muito sobre isso e eu acho que esse talvez é uma das forças maiores que tem acontecido e que fala sobre isso, que a renda fixa e a baixa, né, baixa e a bolsa volátil trouxe muito investimento para a startup, né? O problema, eu queria que tu comentasse um pouco em cima disso, né? A renda fixa muito baixa, né? A gente fala em Selic agora, sei lá, 2% ao ano. Então, isso tira o dinheiro, não só tira, né? Ele corrói o dinheiro na poupança, né? E a galera tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro. E a bolsa também, numa volatilidade absurda, eu acho que joga esse dinheiro, esse investimento para as pessoas querendo startup. É isso ou não? Ou eu estou ficando doido? Não, você não está ficando doido. Suas palavras realmente condizeram com tudo que a gente está enfrentando nos últimos 2 anos. Capital de risco no Brasil, existia uma grande aversão cultural a ele, porque a gente tinha tranquilamente um CDB de 15% a 25% no ano. Quem iria querer arriscar ter 35%, 40% no mundo de venture capital? Ninguém. Então a gente tinha um micro núcleo de ecossistema de realmente investidores de capital de risco. Poxa, nos últimos anos, a taxa de juros Selic descendo, chegando a 2% esse ano, simplesmente inundou o mercado de risk takers. Então, assim, os caras querem, Marcos, onde é que eu vou diversificar? Onde é que eu posso ganhar 30%, 40% ao ano? Onde é que eu posso, pelo menos, ter uma média aí de um venture capital tradicional, que é de 25% a 35%, que são os grandes fundos Series A, Series B, Series C que a gente tem. Então, assim, eles começaram a buscar realmente no mundo de tecnologia fatores multiplicativos interessantes, óbvio, não é que eles tinham antes, mas não tem mais agora na renda fixa, muito menos garantido hoje na renda variável. Então,
ainda assim não mudamos o risco, o mundo de venture capital é um mundo muito arriscado em termos financeiros, mas a gente começou a ter aquele fator da diversidade, aquele cara que pega de 2 a 3, até 5% do seu patrimônio e investe nesse tipo de capital. E aí, dentro desses 5%, ele diversifica entre investimento no anjo, investimento em aceleradoras, pool de anjos e até, obviamente, em alguns fundos de investimento com ticket um pouco mais baixo. Isso se tornou normal nos últimos 2 anos, o que, cara, injetou muito capital, principalmente no mercado de startups no Brasil, por isso que a gente vem de recorde atrás de recorde aí, de investimentos anuais, quando você pega a amplitude, não somente Florianópolis, São Paulo, mas quando pega o ecossistema do Brasil como um todo. E aí tá uma lição, né? Eu acho que tu falou ali de 2 a 5%, né? Ter cuidado, né? Como é como é um investimento de risco alto e mesmo tu diversificando, até a Hards é um modelo desse, né? Então tu tá investindo em 10 startups ao mesmo tempo, num pool de investimento, mas mesmo assim esse investimento tem que ter um risco. Acho que o valor dele tem que ser no risco altíssimo, né? Então, 2, 5%, gostei desse valor aí que tu colocou, que acho que é importante, estar aí uma lição também que vale a pena escutar. A gente fala também que o Brasil bate o recorde de fusões em aquisições do ano passado. E esse ano, eu acho que vai terminar o ano aí com muito... Até agradecendo ao Diogo Lack, que fez todo esse trabalho aqui de desenvolvimento aqui de PT. Obrigado, Diogo Lack, teve várias vezes na Hards aí, também trabalha na Israel, que fez todo esse trabalho aqui do PPT. Por quê? Cara, né? Por que vai bater o recorde esse ano? Aliás, bateu no ano passado e esse ano vai ser um ano talvez do mesmo tamanho, se não maior. Primeiro que, vamos lá, por que uma empresa compra outra? Então, uma empresa, obviamente, que é listada em bolsa, ela é uma máquina de M&A, vocês têm que entender isso. Ela tem que fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Exatamente. E P&D custa caro e diminui caixa. Então, quando você está no demonstrativo financeiro, o que a gente fala? Aquisição é um novo P&D. Ao invés de construir dentro da tecnologia, você faz aquisição de empresas estratégicas e, na maioria das vezes, são startups, principalmente nos seus primeiros estágios, que ainda não conseguiu rampar ainda e entrou aí nos seus dezenas de milhares de dólares ou de reais em receita. Então, assim, quando você começa a ver que isso aconteceu no mercado de software, mas sempre aconteceu no mercado de hardware, principalmente porque tem algo tangível em termos de tecnologia, então foi algo que a gente fez, e eu apresentei para você lá no começo da Hards. Sim, verdade. Parece que o mundo de venture capital no Brasil tinha esquecido que quem que é a força motriz desse país é indústria e agro. E a tecnologia, se está escassa, é uma grande oportunidade. Mas isso já vem acontecendo. Várias empresas, e eu consegui presenciar isso nos últimos 15 anos de carreira, pequenas aquisições de 3, 4, 5 milhões, mas aquisições rápidas, o famoso Early X, de questão de 6 meses, 1 ano. A gente trabalhou muito com pesquisa e desenvolvimento para grandes empresas, o meu escritório trabalhava com isso, e eu sempre ressaltava, falei, galera, tem um mercado que não é muito bem mapeado aqui no Startup, no Starts, mas ele acontece, que é o mercado de hardware, que é o mercado industrial. Talvez não tenham cifras multimilionárias, mas ele é um mercado bem interessante para liquidez, ele é um mercado que tem ativos. Eu sempre falo, se uma startup de hardware que tem uma patente inovadora, sei lá, dá errado, questão de N fatores, mercado, até questão de societária, você tem um ativo. É diferente. Você pode negociar, você pode fazer um licenciamento de royalties, ou seja, não quer dizer que isso acontece com frequência, mas é uma alternativa a mais dentro de uma liquidez de uma empresa. Então, assim, poxa, e óbvio, o fator cambial a gente não pode negar. Então, com essa discrepância que a gente tem aí de dólar real, o Brasil ficou bem interessante para fusões e aquisições, principalmente de empresas que têm recursos, que têm proventos, que têm lucros aí provenientes de países com dólar, com euro ou com outros qualquer outra moeda mais valorizada que o nosso tadinho do real, que esse ano não foi favorável para a gente. E eu acho que vale até um exercício, essa última informação vale até um exercício, o dólar, né, virado em 6, né, com relação ao real, e o Brasil mais descomplicado que estava lá antes, em 2012, 2011, eu acho que o Brasil está mais descomplicado para investir, ele está mais fácil de entender. O Brasil era um país com uma dificuldade muito grande, né? Ninguém entendia a lei trabalhista, tributária, fiscal. Era um banzé, né? O negócio realmente era muito difícil. E o Brasil, eu acho que tem diminuído um pouco essas barreiras. Então, eu acho que essa também vale um pouco esse exercício de entender que o Brasil ainda vai se tornar mais sedutor
daqui para frente. Então, quem está empreendendo ou quem está investindo, principalmente que é o painel que a gente fala sobre isso, quem está investindo, perceba, né, esse exercício, porque eu acho que os próximos anos vão ser anos muito, muito favoráveis, principalmente capital estrangeiro, né? O pessoal vindo aqui comprar startup a 6 vezes mais barato do que ela vale. Eu já acho que o Brasil tem um valuation nas suas startups muito menor, né? Talvez pela maturidade do ecossistema e tudo mais, mas mesmo assim vale o exercício de entender que quem estiver investindo agora nessas startups, talvez aí vai ver nos próximos 2 ou 3 anos aí muita coisa acontecer. Esses dados aqui são sempre uma fotografia de ontem, né? Mas eu acho que vale o exercício de entender que no futuro, um futuro muito próximo aí, a gente vai ter grandes negócios, grandes deals acontecendo com as startups, seja de software, como as de hardware, principalmente, daqui para frente. Vamos falar um pouco de novo aí sobre M&A. Tu ia fazer uma continuação, eu senti tua boca mexendo. Não, eu ia falar, cara, você está 100% certo, então, assim, o fator cambial resulta numa injeção de capital. A gente teve uma notícia até hoje, falando que na B3 foi inundada por capital estrangeiro. É o que você falou, é feio dizer que a gente está em liquidação, mas a gente é uma boa oportunidade hoje para o mundo, principalmente em termos de rounds de investimentos e até aquisição, processo de M&A com as nossas startups. Então, assim, estamos em destaque, é fato, a oportunidade está aí, e a gente vai começar a colher esses frutos realmente daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, isso justifica o grande número de investidores não qualificados se qualificando dentro de cursos, dentro de processos que a gente fala de processos de capacitação, dentro de aceleradoras ou consultorias, ou até Distrito, que comentou, Distrito que estava agora ali com o Luke conversando, a Lilian, esbarrei com ela um dia desse aqui em Curitiba, onde eles têm a base aqui na FAI, e ela mesma comentou, poxa, a gente foi adquirido a gente vendeu parcela do nosso negócio para Via Varejo. Olha que coisa maluca, a Via Varejo ou uma parcela de um hub de inovação que tem, obviamente, o data miner, tem alguns ativos, tem os seus programas estruturados, tem um fundo, obviamente, com a participação societária das empresas, mas olha que ponto a gente está chegando. Uma empresa de varejo comprou para uma parcela de um hub de inovação. Ou seja, o racional não está sendo muito bem aplicado, que é muito bom para incentivar e mostrar que uma empresa que está se destacando na bolsa aí, com crescimento exponencial, juntamente com o B2W, juntamente com o Magalu, está focado em inovação na base, que justamente é o conceito do hub de inovação da Distrito. E nós, obviamente, a gente está surfando essa onda assim, tem mercado para todos, e só complementa e só justifica e corrobora com esses números que você acabou de apresentar aí. E até o inverso disso, né? Teve uma empresa regional aqui que abriu o IPO no ano que vem, como ela não fala muito bem com tecnologia e com inovação, ela voltou, né, deu um step back no projeto de IPO, porque, cara, né, se não conversa com inovação, se não conversa com tecnologia, por mais que, assim, vamos ser sinceros, está fazendo um puta trabalho, mesmo assim tem que pensar em inovação, tem que fazer esse exercício. Eu adorei o que tu citou aí da Via Varejo e da Distrito, que, poxa, né, eu fiquei pensando assim, caraca, que louco, né? É algo realmente imprevisível, né? Talvez até quando a Via Varejo fez aquele trabalho de joint venture com a Airfox, né, com a fintechização, já foi algo muito único, né? E agora, de novo, ela sai na frente aí com a Distrito. Realmente me surpreendeu, e a gente que tem que ser futurólogo, né? A gente tem que ficar pensando lá na frente. Dessa vez, eu fui passado para trás. M&A. No segmento tech, após Covid, por que tu acha que vai ganhar força? Cara, aí, então, futurologia. Tem alguns fatores que a gente vem identificando. Eu não gosto de chamar de futurologia, a gente gosta de chamar de tendências que a gente vem observando, alguns insights que alguns investidores comentam. Cara, primeiro, várias empresas sentiram esse baque. Fato, é inegável, não tem como dizer. Em outro cenário, várias se destacaram. Então, a gente citou, quem investiu em automação industrial, quem investiu, de alguma maneira, na logística hoje, que seja no transporte multimodal, que seja ferroviário, marítimo, que seja, atenuou os efeitos do Covid dentro desse cenário de quarentena. Ou seja, espero que seus investimentos tenham multiplicado, pelo menos você tenha ganhado um market share maior. Então, assim, você tem os dois cenários. Vocês têm empresas que variam muito e, obviamente, tiveram seu valor de mercado tendo um grande decréscimo durante o Covid, e você teve outras que realmente ganharam destaque, porque se mostraram preparadas para esses cenários inesperados, digamos assim, que a gente tem.
Então tem de tudo. E, obviamente, a gente está tendo uma inundação de recursos, principalmente na Bolsa de Valores. A gente tem aí a Sinqia, que é uma das nossas investidoras, com quase 1 bilhão para fazer aquisição. Via Varejo, não se fala. Entre outras, a gente teve 2 pequenas empresas aí, que é a Enjoei e a Melius, aí de Israel, que também é um colega nosso, cara, quase capitalizaram com 1 bilhão para fazer aquisição nos próximos anos. Ou seja, imagina as máquinas de M&A que vai virar o mercado brasileiro nos próximos anos, só com esses pequenos IPO dentro da Bovespa+, entendeu? Que é dentro do programa deles de pequenos IPOs. Então, olha o que está acontecendo. A gente está vendo aquela coisa, a gente está vendo o futuro ao vivo, cara. Porque a gente sempre comentou que seria o mercado de venture capital, de tecnologia no Brasil, está acontecendo. E a gente está vendo. Quem tiver, surfa. Quem não tiver, depois lê o livro de história, que vai ser divertido também. Eu, fazendo uma brincadeira, né, eu comecei a investir em empresas de software em 2011 e nem existia nada disso, né? Quer dizer, existia, talvez eu era ingênuo ou ignorante de não entender e não enxergar isso, né? Mas mesmo que existisse, ainda era muito pequeno, ainda era muito imaturo, né? Então, cara, ver isso tudo se realizar hoje em dia, apesar de eu achar que isso ainda está no começo, é muito legal, né? Eu acho que, pô, parece que a gente está vivendo o que, sei lá, né, o sonho, né? Eu até brinquei no almoço esses dias, pô, estamos vivendo um sonho, né? Tá tudo acontecendo, tá tudo acelerando e eu vou culpar o Covid, de certa forma, porque eu acho que ele baixou a maré e mostrou quem estava sem calça, né? E eu acho que todo mundo teve que correr atrás aí do tempo perdido ou, né, eu brinco que do tudo certo, estava tudo certo, né? Até o Covid chegar, estava todo mundo ganhando dinheiro, estava tudo 100% certo. E do dia para a noite a gente se percebeu dentro da nossa casa, colocando todo mundo na mesma situação. Ninguém sabia, nem o maior CEO da história, nem o cara sei lá, da operação diretamente, ninguém sabia o que fazer. Né? Então, meio que acelerou todo mundo a dizer, cara, preciso mudar alguma coisa, preciso fazer acontecer. Eu acho que a maioria está precisando comprar empresas, né? Criar, talvez até joint venture, que não está citado aqui no futuro, começar a acelerar a parte de inovação. E eu vou culpar totalmente o Covid aí. Legal, cara, legal mesmo. Aí ver que o futuro está chegando aí, o futuro está na nossa frente. Legal. Acho que fala um pouco sobre isso também, fusões e aquisições na startup brasileira, bate recorde esse ano, que era um pouco do que a gente estava falando aí no final do ano, e teve mais de 100 aqui que citou, 6 delas mais uma vez aqui, o Magazine Luiza aparecendo. Queria um pouquinho desse comentário, e depois eu queria falar um pouco contigo, na realidade, de que forma, né? A ideia aqui talvez é desconstruir um pouco esse negócio de investimento, como as pessoas, e é isso... complementar ao que tu vai falar aqui, né? Como as pessoas acessam esse mundo, né? Como elas investem em startup, né? Eu queria que tu citasse um pouco disso também, até para ficar aí como um gatilho para depois dessa resposta sobre as aquisições aqui. Excelente. Você comentou que você começou a investir em 2011. Qual que é a diferença de 2011 para agora? Cara, a gente tem ecossistemas, a gente tem núcleos, a gente tem conhecimento nivelado, não está mais restrito a um pequeno grupo de investidores. Então, a gente tem porta para bater, né? Tem alguma porta para bater, né? Não tinha, né? Exatamente. Então, assim, o que era um conteúdo, que era um conhecimento muito restrito 10 anos atrás, você citou, 9 anos atrás, hoje em dia ele está compartilhado, não é mais segregado. Hoje eu converso, digamos assim, com o mesmo nível de conhecimento com o pessoal do oeste do estado, com o pessoal do norte do país, e extremo norte do país, como a gente vai frequentemente, inclusive, com a Darwin, com a Harvard para lá, em curso de capacitação, etc. Então, assim, o que está acontecendo hoje com os investidores eles não têm mais as dúvidas, as incertezas que eles tinham lá atrás. E com as convicções do risco dentro de operações como essa, obviamente eles se sentem muito mais confortáveis em investir, que sejam empresas, que sejam ideias, ou seja, sendo o primeiro cheque mesmo, o FFF lá da família, ou pelo menos se estruturando em grupos de investidores anjos, que é o que eu sempre recomendo. Cara, se você não sabe investir, não sai investir no louco, no valuation, seja no convertible note, em termos que você nunca ouviu falar, ou principalmente as pessoas do mercado tradicional, seja ele de comércio, seja ele da indústria, eu sempre recomendo, cara, cola em pessoas que já fizeram isso, segue eles, aquilo que eu sempre falo, perde o primeiro cheque que você ia fazer, que você ia perder de qualquer jeito, pelo menos coloca dentro de um pool de anjos para você aprender o rito de governança, quais são os indicadores que são empregados para definir o que é uma boa, que é uma má empresa, um mau projeto, uma empresa que realmente está crescendo, mas está crescendo de uma maneira obscura. Então, assim, são boas práticas do mercado de investimento anjo que a gente sempre fala. E, óbvio, se você puder diversificar dentro de um grupo de investimento anjo, dentro de uma aceleradora,
cara, os insights que você vai ter vale muito mais do que você pagaria realmente num MBA ou realmente numa pós-graduação focada realmente em venture capital, em capital de risco, ou pelo menos para entender um pouco esse mundo de tecnologia. Então, qualquer investidor que nos aborda, fala, quero investir, cara, indica o curso de capacitação, indica outros grupos de investidor anjo. Dificilmente, sem ter uma indicação de um investidor anjo, do nada, assim, um cara, tipo, cold call total, eu nem qualifico. Não dá. Eu falo, cara, a gente não vai ter uma relação boa, você não vai entender o que eu estou fazendo. É aquele tipo de investidor que, lá em 2010, 2011, como você citou, e eu investi nessa época também, fui investido, era o cara que ligava 6 meses depois perguntando, e os dividendos, já teve? Putz, cara. Quando é que a gente vai ver o DRE para pegar os resultados da empresa, a minha parte? E assim, e deixa eu. Aí vale também, né? Eu era esse ignorante também, né? Tá certo que nas primeiras eu não ia, mas, cara, não pensei muito nisso, mas, cara, isso tinha muito na minha cabeça, né? Caraca, beleza, eu investi, mas é só na hora da venda? Quando é que eu vou ver esse negócio acontecer, né? Eu era o ignorante também. Ignorante não te colocar essa palavra diferente, que pra mim serve não para as outras pessoas, né? Mas eu era a pessoa que também não entendia o negócio e foi entendendo e fui absorvendo, né? Então faz todo sentido exatamente o que tu tá falando. Desculpa, eu te cortei aqui. Não, mas é isso mesmo, falou tudo. Então, assim, tem acesso à informação. Hoje em dia está muito mais fácil para você conviver, entrar em ecossistemas, participar de eventos. Então, pô, esse aqui é um evento. Se a gente comentar o que aconteceu, principalmente de aceleração nesses processos que você comentou agora, principalmente de fusão, aquisição, cara, o que aconteceu de um dia para o outro? As grandes barreiras que existiam dentro de corporações para inovação, elas foram simplesmente tipo, dilaceradas por bombas, fuzil, o que é que você quer usar em termos de analogia. Por quê? Principalmente no segmento de Construtec, você conseguiu acompanhar alguns investimentos que a gente fez. Obviamente, o custo de aquisição, o custo de negociação de uma grande construtora, de uma incorporadora, era grande. Por quê? Porque é um mercado mais tradicional, ele é um pouco mais avesso, digamos assim, à inovação, aos riscos de implementação de novas tecnologias. Né? O risco é muito grande, né? Uma inovação de um cano novo, se der vazamento nas 142 unidades, o bicho pega, né? Falou tudo, tanto da questão dos ativos, tanto da questão de processos, entendeu? Porque já é um segmento que o cara já trabalha daquele jeito há dezenas de anos, já deu, o pai dele já trabalhou da mesma maneira, como até o pessoal da Terracota brinca, pô, é uma tecnologia que é quase colocar Lego em cima do outro, e, cara, tem uma escassez de tecnologia fenomenal nesse processo, uma grande oportunidade aí para a gente realmente investir em tecnologias que melhorem performance, que reduzam custos. E o que aconteceu com as empresas nossas que têm uma sinergia com o segmento de Construtec? Voaram no meio da pandemia. Por quê? O pessoal queria automação de processos, queria rastreabilidade de ativos, queria alternativas touchless para entrega, que seja de processos, que seja de produtos dentro de shoppings, estabelecimentos comerciais, ou seja, mais uma solução para o real estate. Então, assim, a velocidade com que isso vai ser feito lá na frente, nos próximos anos, ninguém vai querer correr um risco de uma nova pandemia. Ninguém vai querer não estar mais preparado para esse choque, né? Não foi nenhuma transformação digital, foi um choque, uma disrupção digital de um dia para o outro. Isso vai favorecer e muito as empresas que já estavam ali na boca da caçapa ali esperando esse tipo de oportunidade. E eu gostei acho que eu até juntar as duas palavras tuas que tu colocou, invista em um negócio que tu conheça, né? Eu acho que aí tá, né? Eu acho que essas empresas de construção, invista em empresas de startups, de Construtec, que de alguma forma tu consiga favorecer isso, né? Então, vamos usar o que tu falou antes, de, não sai investindo por aí, mas invista às vezes em negócios que são complementares ao teu, né? Óbvio que a gente tá falando aqui de Construtec, mas, Health Tech, né? Fintech, seja todas as techs que existam, tenta encontrar um meio, e aí se funda outros investidores anjos, vai entender um pouco, vai se educar, né? Vai se educar um pouco com relação ao que tu fazendo, mas principalmente invista em negócios que sejam complementares ou que tu domine talvez uma boa parte desse negócio, né? Que tu entenda que aquela startup sim gera valor e que você pode também ajudar ela de alguma forma a crescer no mercado ou abrir portas para ela. Eu acho que isso é muito interessante, né? Acho que quando a pessoa está buscando investimento, acho que é muito legal essa lição de, busque algo, uma startup que esteja fazendo algo que tu tenha um certo... Óbvio, se tu não entrar num pool de investimento, que eu acho que é muito favorável, né? Tem lá pessoas que já se ferraram outras vezes, vão diminuir um pouco esse risco, mas se você tiver afim, às vezes, de criar um aprendizado nesse investimento, às vezes invista numa startup que, a tese humana tá validada, e 2, que tem algo que é complementar aquilo que tu faz, e de certa forma tu pode anabolizar
aquilo. É isso? Concorda de certa forma? Eu tenho um medo quando tu discorda de mim, cara. Tenho um medo. Não, jamais. Cara, eu só ia perguntar onde é que eu assino embaixo. Rafa, você falou algo muito engraçado. 10 anos atrás, tanto investidor, tanto startup, ela não tinha tanta alternativa no mercado. Hoje em dia tem. Deixa eu colocar, na minha época, 2003, quando eu virei sócio da minha primeira empresa, investimento era agiota ou era banco. E eu vivi de agiota por um tempo e depois de cheque especial. Então, esses eram meus grandes investimentos antes. 10 anos. Exatamente. Então, qual que é a diferença? Para o pessoal entender agora, para a gente realmente dar aquela chancela agora no talk aqui. Hoje, dinheiro, não vou dizer que está commodity, que seria um desmerecimento total ao segmento, mas não é tão difícil quanto era antes. Você tem linhas de crédito, você tem fundo garantidor da nossa própria Kátia ali, você é diretor também da Microsoft, ou seja, a gente tem facilidades que a gente não tinha nem ano passado. Então, assim, o dinheiro por si só, ele não é tão difícil quanto era. O smart money se tornou mais estratégico agora. Então, como você falou, poxa, o valor, sabe aquela frasinha americana lá, não é o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por país? Pensa o seguinte, como é que você vai fazer que o seu dinheiro valha mais do que você investiu? O que você vai entregar mais para a empresa? E aí é um investidor estratégico. Poxa, eu trabalho no segmento dessa empresa, eu vou abrir muita porta para os caras. Pô, eu já desenvolvi uma tecnologia similar, eu vou dar muito insight para esses caras e principalmente vou catalisar os processos, que sejam comerciais, que sejam de roadmap de produto deles. Então, assim, e nós como aceleradoras, esse ano, cara, a gente tomou porrada de empreendedor. O empreendedor falando, e aí, o que vocês vão dar para a gente? Porque o que vocês estão investindo eu consigo no mercado. Aí você fala assim, como assim? Ele, não, tá aqui no e-mail. Outro investidor falou a mesma coisa. Vai investir o mesmo tanto pelo mesmo valuation. Quero saber as diferenças. Então a gente está tomando, cara, não somente porrada, cara, a gente está quase um escrutínio público. Então os caras falam, o que você entrega mais do que o outro? É infraestrutura, é know-how? Quem são seus investidores? Quem são seus advisors por trás? O que você pode me abrir de porta que o outro não pode? Então, cada vez mais a gente está ficando estratégico. Isso é bom, para você é excelente. Né? Evolui, né? Querendo ou não querendo, a pessoa não ficar confortável na cadeira e evolui. Obviamente, eu sei que né, a Hards, nem a Darwin também, que eu gosto de citar, isso não é necessário, né? Porque, putz, vocês são... Cara, para mim, vocês são realmente... a palavra aceleração, aceleradora é realmente o que vocês são. Para vocês isso não precisariam. Mas mesmo assim, deixa ainda mais afiado, né? Essa provocação do empreendedor, né? Cara, exatamente. Então, os empreendedores estão afiados e por mais que seja Hards, Darwin ou qualquer outro veículo de aceleradora consolidado no mercado, tomamos esse enquadramento, sim, é uma sabatina diária e a gente, sim, tem que mostrar o nosso valor. E todo dia a gente sai da zona de conforto, porque já não. Isso acontece. Outros fundos que têm um valuation mais em conta, investindo mais, às vezes elas apresentam redes maiores do que a nossa, e cada um realmente entrega seu valor, a gente só tem que realmente brigar pelo mercado, mostrando que a gente consegue entregar mais do que apenas o dinheiro que a gente aporta nas startups. Eu vou te colocar daqui a pouquinho numa saia justa. Tu viu o painel do Cássio, não? Para mim poder falar sobre a startup aqui, não? Nem briga comigo, mas só ou tu estava cuidando da esposa aí? Mas o do Luke com o pessoal, tanto com o Lócio, tanto com o pessoal da Distrito eu vi, o anterior eu vi. Eu queria só falar ao vivo aqui, talvez as pessoas não saibam, mas o Marcos Buzon, eu estou negociando a mudança dele, a ideia é trazer ele para o Vale Europeu, né, e deixar Florianópolis de lado, não consegui ainda, mas vai ser uma insistência, ou se não acontecer por bem, vai acontecer por mal, né, eu vou ter uma turma já pronta que vai sequestrar o Marcos Buzon e vai trazer para nossa rede aqui, vai fazer acontecer o que ele está fazendo lá. Vamos fazer uma super hards aqui em Blumenau e na região do Vale Europeu. Por favor, Marcos Buzon, pensa nisso, cara. Pensa nisso. A gente precisa, não que aqui não tenha pessoas incríveis, extraordinárias, mas, cara, tu é um cara aí que toca o bumbo, puxa a carroça, tu faz acontecer. E olha, de certa forma, eu sou um eterno invejoso seu, assim, cara. Eu tô tentando fazer isso de forma muito pequena aqui, mas, cara, se tu tivesse do nosso lado, ia ser incrível. Cara, o trabalho que você está fazendo na Bluesoft é fenomenal, principalmente no centro de inovação, eu sei, eu acompanho. E, cara, é força do ecossistema, ninguém faz nada sozinho, entendeu? Assim, o apoio que a gente teve em Floripa foi fenomenal. Não tenho dúvida que, cara, como o teu cluster industrial, principalmente na área têxtil, industrial, metal mecânico, o que vocês têm aí é invejável não somente para o Brasil, para o mundo.
Então, assim, com certeza você teria muito mais facilidades, muito menos barreira para construir uma hard 10 vezes melhor, e também pode contar comigo, vou por aí, conversamos, implementamos, vamos fazer uma expansão sim, que vocês merecem mais do que ninguém, cara. Vocês têm um excelente cluster industrial, e eu sou fã desde a época que eu trabalhava na indústria metal mecânica, né? Muito próximo de vocês. Show de bola, tô com o Jean aqui, a gente vai te fazer morar lá em Smart House. Galera, eu tenho que falar agora, falta alguns segundos, tá todo mundo aqui atrás brigando pra caramba comigo, então eu tenho que falar o nome da startup Revelação. Toque os tambores. Não tem tambor, cara, não tem. É a iTeleport. Vou te mandar depois o link deles, tá? Galera, um abração. Mais uma vez, muito obrigado, né, por ter, de forma rápida, ter aceitado o convite, tá aí com a gente, falando um pouco sobre investimento, do fundo do meu coração. Te espero de verdade, eu sei que no começo vai ser difícil, mas te espero de verdade aqui em Blumenau. Um abraço, Marcos Buzon.